Oi, cá estou de volta. E não, eu não sumi, fiquei só um tempinho fora por conta de afazeres pessoais. Mas enfim, o vídeo de hoje é uma coisa que a maioria das pessoas gostam quando se fala de uma obra que é focada em luta. O famoso quem venceria, né? Qual personagem ganha de qual personagem? Alguns meses atrás eu fiz uma enquete onde o foco era o personagem do Beelzebub contra alguns outros personagens específicos de Shumatsu no Valkyrie. E a matchup vencedora foi a de Beelzebub versus o Buda. Então, sem perder muito tempo, vamos já falar qual vai ser os meus critérios para essa análise. Primeiro vamos começar falando sobre os atributos físicos, né? Aquela coisa de velocidade, defesa, potência de ataque, reação e blá 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 blá. E em seguida eu vou elaborar como é que seria essa luta na prática. É claro que eu vou priorizar uma análise com o máximo de coerência possível, usando os seus feitos em combate ali mostrado no mangá, e também levando em conta a narrativa, sem que nenhuma via seja extremamente forçada, sendo apenas via com feitos e nada mais, como algumas pessoas fazem, ignorando a narrativa. E também eu vou analisar a narrativa de um modo natural, sem tentar forçar a barra, com alguma narrativa inventada, baseada em alguma interpretação pessoal. Começando então a análise dos atributos físicos, eu vou priorizar sempre o melhor feito de cada personagem, a depender do stat analisado, tá? Então vamos falar sobre força, começando com Beelzebub. Ele não demonstrou muitos feitos focados em força física no mangá, sendo que os seus melhores feitos de força física foi ter conseguido aguentar a pressão das pancadas de pulso de plasma do Nikola Tesla, né? Mesmo que ele estivesse usando o seu escudo, ele ainda precisa da sua própria força física para poder aguentar erguer esse escudo, né, contra a pressão dos golpes do Tesla. E como eu falei, não é uma grande demonstração de força, mas é o que a gente tem do Beelzebub, então vai ser isso aí. Agora chegou a vez do Buda. E pessoal, diferente do Beelzebub, aqui ele já possui feitos visivelmente melhores, tá? A começar que o Buda, com extrema casualidade e facilidade, ele foi capaz de segurar o cutelo gigante do Zero, né, que praticamente tinha o tamanho de todo o terreno da sexta rodada. E mesmo que você diga que ele estava usando o seu escudo, vale lembrar, de novo, que o escudo não segura sozinho, precisa da própria força física do Buda para poder aguentar a pressão sem ser esmagado. E ele conseguir arremessar para o alto com extrema facilidade é um bom feito de força, tá? Mas os seus melhores feitos de força física estão na luta contra o Rajun, tá, pessoal? Contra o Rajun, Buda, usando a sua foice Salakais, ele foi capaz de medir uma força de igual para igual contra o deus e inclusive até mesmo jogar ele para trás, fazendo pura força física. Além de que ele também conseguia aguentar a pressão dos chamas da glória, né, sem ceder o próprio corpo. E o fator mais importante é que o Rajun, todo o seu kit físico e até de armas, é extremamente superior a tudo do Zero Fuku. Então, o Buda conseguir ter essa medição de força contra o Rajun já coloca ele com feitos visivelmente melhores do que o do Beelzebub. Então, o ponto de força física vai para o Buda. Bom, vamos entrar agora na área da durabilidade. E pessoal, pra ser sincero, nenhum dos dois brilha nesse stat, pois tanto Buda quanto o Beelzebub, eles sofrem bastante dano dos golpes que eles sofrem, né? O Beelzebub, após receber a sua primeira pancada de pulso de plasma do Tesla, ele fica com praticamente 50% de vida, e o próximo golpe certamente ia matar ele se atingisse em cheio. Mas em compensação, ele tem um feito interessante, né, que consiste em aguentar parcialmente a energia do seu golpe mais forte, que é o Caos, que tudo bem, foi dissipado pelo Tesla, ele saiu bastante ferido, porém ainda é um mérito legal ele ter aguentado aquela energia. Já o Buda, ele recebe danos baseado em corte e também na propriedade perfurante, né? O seu melhor feito foi capaz de resistir à energia dos impactos do Chama da Glória do Rajun, e é só isso, né? Como eu falei, os dois não têm tantos feitos relevantes nesse aspecto, mas o do Beelzebub acaba se saindo um pouco melhor por conta do seu feito no caos. Então, o ponto de durabilidade vai para o Beelzebub, empatando com o Buda. Vamos entrar então na área da potência de ataque. E pessoal, diferente de força física, a potência de ataque ela é basicamente o nível de poder que o seu golpe carrega. O Beelzebub, além dele possuir a Palmira, que gera cortes ultrassônicos, e com isso ele poderia facilmente ter partido
o Super Automaton Beta se tivesse acertado em cheio, mas o seu golpe mais poderoso é o Caos. Ele possui uma caracterização narrativa de ter sido considerado um tabu, um golpe proibido por conta do seu enorme poder destrutivo, tá, pessoal? Ele teria destruído completamente aquela arena se não fosse pela interceptação do Nikola Tesla, utilizando uma de suas bobinas para dissipar o golpe durante o carregamento. Já o Buda, o seu melhor golpe seria uma Hapari Nirvana, utilizando a sua espada Nirvana Zero, porém, nessa matchup seria impossível o Buda utilizar essa arma, então eu vou considerar apenas o Cajado dos Seis Reinos. O Buda possui muitas armas baseadas em cortes, né, que seria a famosa letalidade. Ele tem um AP interessante, ele pode destruir diversas armas do Zero Foco com uma miséria amplificada, até que de forma casual. Mas o seu melhor feito é com o Sansara Eterno, um golpe carregado com uma rajada de energia que usa toda a fúria do Buda. Qualquer golpe daquela foice foi dita pelo próprio Hades como podendo matar qualquer oponente que atingir em cheio. O que não aconteceu com Rajun pelo fato do Rajun ter atravessado o Buda igualmente no meio, né? Interceptando o golpe em conjunto e, novamente, por toda a caracterização narrativa de ser um golpe proibido, altamente destrutivo, o mérito da potência de ataque vai para o Beelzebub. Chegamos então na famosa velocidade. E pessoal, aqui nesse stat eu vou considerar a velocidade no geral, seja de deslocamento ou velocidade de ataque, enfim. Falando do Beelzebub, ele não se destaca tanto nesse stat, tá? Pois ele é um lutador bem reativo, ele é focado em se defender e contra-atacar, e os seus únicos feitos são avançar para cima do Nikola Tesla para desferir uma palmira e spamar vibrações para fazer um Soraftal, né, avançando no próprio Nikola Tesla. São apenas feitos básicos, sem muito destaque nesse tipo de stat. O Buda, por outro lado, ele possui alguns feitos interessantes, ele possui uma boa deslocação pelo ambiente, ele é capaz de correr por toda a arena, fugindo dos ataques teleguiados do Zero Foco, mas os seus melhores feitos, obviamente, vão estar na luta contra o Rajun. E o melhor feito do Buda foi no final da sexta rodada, tá? Onde ele se move tão rápido para desviar do Chama da Glória, que personagens relevantes como Zeus, Hermes, Ares, Sasaki, Okita, deuses e humanos no geral, todo mundo achou que o Buda havia sido atingido pelo golpe. A sua pós-imagem foi tão impressionante que ela se divide ao meio, fazendo com que pense que ele havia sido morto. O que as pessoas viram da pós-imagem foi o Buda morrendo, né? Além de impressionar todo mundo, reaparecendo atrás do Rajun, e foi um feito tão absurdo que ele conseguiu superar a percepção visual tanto do Rajun quanto dos espectadores mais relevantes assistindo a luta, né? Como eu citei, deuses como Zeus, Hermes, humanos como Sasaki, Okita. Então, pessoal, com facilidade, o ponto do stat de velocidade aqui vai para o Buda, que empata com o Beelzebub. Chegamos em resistência, e falando do Beelzebub, se mostrou com bons feitos nisso. Ele consegue se manter lutando mesmo após receber a pancada de pulso de plasma do Tesla, que, lembrando, esse golpe também causa ferimentos internos, além dele também aguentar a própria energia da explosão do caos, que afeta o seu corpo. Ele se manter no uso contínuo de vibrações também vai afetando pouco a pouco o seu corpo, e o Beelzebub, ele ser capaz de lutar com tantos ferimentos e consequências desse jeito faz com que seja um ótimo feito de resistência. Já o Buda, ele até que mostrou feitos interessantes também. Ele conseguiu lutar muito bem após um ferimento no seu olho, que obrigou ele a mudar sua postura de combate, teve o seu pé perfurado, dificultando a sua locomoção, além de diversos cortes pelo corpo. Ele também teve o seu corpo atravessado pelo golpe do Rajun, e ainda assim ele conseguiu resistir posteriormente a 2 chamas da glória do Rajun, que faziam uma enorme pressão interna no seu corpo. Não vou mentir, é uma disputa bem interessante nesse stat, os dois são muito próximos, mas nessa eu vou dar pontos pro Beelzebub. O tipo de desgaste que ele sofre e o que ele obriga a se manter lutando, eu creio que seja bem maior que a do Buda, então eu vou dar o ponto de resistência para o Beelzebub. Chegamos então no stat de estamina. E pessoal, aqui não tem muito o que elaborar, eu vou ser bem direto. Para quem não sabe, a estamina ela é a capacidade de você conseguir lutar sem se cansar. A gente tem o Beelzebub, que ele foi capaz de lutar por 18 minutos contra o Tesla. Mesmo com todos aqueles ferimentos, ele ainda é um lutador bem reativo. Ele se cansa bastante após o primeiro golpe cheio do Tesla. Ele não teve tantas demonstrações assim de estamina. O Buda, por outro lado, ele teve uma luta de 21 minutos, que é um pouco mais que a do Beelzebub.
Ele enfrenta 2 oponentes diferentes, ele conseguiu lutar de forma bem formidável, bem motivado após ele fazer o seu Volunder com Zero Fuku. Mesmo com todos aqueles ferimentos, ele ainda é capaz de ignorar o cansaço e conseguir lutar para defender a humanidade. Então, nesse caso, eu vejo o Buda tendo mais méritos de estamina, eu vou dar o ponto pro Buda. Vamos falar agora de reação. O Beelzebub possui uma ótima percepção de combate e também de resposta reativa aos golpes de Tesla. Os seus melhores feitos são de poder reagir ao Tesla indo de 0 a 100 em velocidade máxima. Além de um fator surpresa, ele também consegue se adaptar gradativamente a essa velocidade. O seu melhor feito de reação foi no final da 8ª rodada, onde o Beelzebub reage à pancada de pulso de plasma Cross, que foi um conjunto de dedução analítica e também da situação bem apertada que estava o combate. Ele conseguir reagir a esse golpe coloca ele com um ótimo feito de reação. Buda, por outro lado, possui as 8 consciências, que permite evitar praticamente qualquer golpe direcionado a ele com antecedência. Nesse set eu não vou considerar o Buda sem a visão do futuro, precisando reagir na hora aos ataques. Então, por ele possuir um auxílio que permite o Buda lidar com golpes previamente e com mais precisão, o ponto de reação vai para Buda. Chegamos em um stat bem interessante, que é a inteligência. O Beelzebub ele é caracterizado como um grande estudioso sobre aquele mundo que ele vive em Shumatsu, tem conhecimento em medicina, ele pode criar qualquer tipo de monstro, entender que para o Rajun nascer precisaria da junção de luz e escuridão, e sabendo que o Zero Fuku seria o recipiente perfeito, pois o Buda um dia poderia iluminá-lo, e assim trazer o Rajun. Além dele rapidamente compreender e ligar pontos super importantes sobre o objetivo secreto do Odin. No geral, o Beelzebub possui uma caracterização muito forte em ser inteligente. Buda também não fica muito para trás desse stat, ele foi capaz de sozinho atingir as 8 consciências e compreender o estado do Nirvana, além dele também ser caracterizado como um dos 4 grandes sábios do verso, e ter entendido o conceito de entrelaçar as almas para unirem em uma só, sendo assim o criador do processo de Volunder, que é a mecânica-chave para o Ragnarok funcionar. E assim como o Beelzebub, o Buda também é outro que sozinho começou a investigar e entender o objetivo do Odin, fazendo com que o próprio Beelzebub concorde com a teoria dele. É uma disputa bem acirrada, ambos são extremamente inteligentes e por muito pouco o Beelzebub vai ficar acima pela questão de conhecimento geral sobre o mundo a mais do que o próprio Buda e também como conhecimento maior em ciência, então o ponto de inteligência vai para Beelzebub. E para complementar o stat de inteligência, nós temos a inteligência de batalha. Pessoal, o Beelzebub é um dos maiores gênios em combate, ele foi capaz de compreender como funciona a mecânica principal do Super Automaton Beta do Tesla, identificando as 3 condições necessárias para o funcionamento da armadura, assim como ele também identifica as fraquezas, percebendo o tipo de limitação para atender às condições do funcionamento da armadura, além dele possuir um senso de combate elevadíssimo ao ponto dele se adaptar ao estilo de combate do oponente. O seu maior feito foi ter sido capaz de predicar que o Tesla não faria uma sequência de golpes desenfreados à toa, quando ele percebe a existência de mais uma bobina restante, podendo assim evitar a pancada de pulso de plasma Cross, que é aquele golpe cruzado do Tesla no final da 8ª rodada, apenas pela sua dedução de batalha. O Buda, por outro lado, ele também tem alguns feitos interessantes, a começar que ele também possui uma capacidade adaptativa de combate, por possuir 6 tipos de armas diferentes que ele pode usar contra o oponente. Ele identifica o que é mais favorável ou não, julgando pela arma ou o estilo de combate do oponente que ele está lutando. Assim, ele escolhe a arma mais favorável e adequada para cada situação do combate. A sua capacidade de adaptação é tão boa quando o Buda é capaz de alterar a sua postura de combate para não ter pontos cegos, mesmo na falta de um olho, e também interceptar um golpe do Rajun antes dele atacar usando a sua visão do futuro. São ótimos feitos de inteligência de batalha, porém, acho que o Beelzebub se mostraram em um nível de complexidade muito maior nesse quesito, logo o ponto de inteligência de batalha vai de novo para o Beelzebub. E por fim vamos falar do último stat, que é o Hacks, que basicamente é o kit de poderes do personagem que ele usa no combate. Eu já vou adiantar para vocês que eu vou citar apenas os hacks relevantes que eles usam em luta, e não coisas do gênero como acrobacia, maestria em armas, etc, etc. O Beelzebub, o seu hacks principal são as vibrações. Com a mão esquerda ele pode gerar vibrações defensivas, e com a mão direita ele pode gerar vibrações ofensivas.
E ele tem o seu cajado de apômios que é capaz de expandir essas vibrações, podendo criar um escudo praticamente impenetrável e também capaz de gerar golpes altamente destrutivos. Já o Hax principal do Buda é as 8 consciências, que também é conhecida por visão do futuro, na qual permite o Buda enxergar qualquer ação ou consequência antes do seu oponente sequer realizar o seu feito. Sendo assim, ele enxerga a intenção instintiva da alma daquele ser que ele estiver enfrentando. Mas não só isso, o Buda também possui a transmutação de armas. Com seu cajado dos 6 reinos, ele pode transformar em 6 armas diferentes para adaptar o Buda às melhores condições de batalha. Aqui o ponto de Hax vai para o Buda, tá? A visão do futuro é um dos poderes mais complicados de se lidar no verso. Ele é construído narrativamente que para lidar com o Buda você precisa evitar o funcionamento dela. No caso, só o Rajun foi capaz disso, com seu véu negro de escuridão sobre a alma. Ou em outro caso, possuir golpes com uma larga escala destrutiva, que para fazer com que o Buda, nem mesmo usando a sua visão do futuro, ele possa escapar do dano ou até mesmo usando o seu escudo. Em todo caso, mesmo em futuros inevitáveis, ele ainda vai possuir resposta de antemão por poder ver o futuro e ter uma capacidade de se proteger ou antecipar o oponente, por ser um dos poderes mais difíceis de se lidar, tendo apenas pouquíssimos casos onde se pode fazer algo para atingir o Buda. O ponto de Hax vai para o Buda. Chegamos então ao fim das análises dos atributos físicos e vamos partir para o matchup, e como essa luta vai se desenrolar. O ponto-chave para saber como Buda ou Beelzebub podem vencer esse combate, eu vou usar critérios como feitos mostrados no mangá e também considerar narrativa, que é bastante importante. Eu já deixo avisado de antemão que ela é uma matchup bem complicada, existem vias bem razoáveis para qualquer um dos dois vencer. Eu pensei bastante nela e hoje eu vejo a matchup da seguinte forma. Ao começar a luta entre Beelzebub e Buda, ambos os dois lutadores costumam começar de forma calma e até mesmo relaxada. Porém, o Beelzebub é meio impaciente e gosta de acabar rápido as suas lutas. Então, com seu primeiro movimento de ameaça, ele começa a vibrar o solo na direção de Buda, assim como ele tenta fazer com Nikola Tesla. Porém, com o Buda notando o chão rachando, ele desvia para o lado com facilidade quando faz algum comentário engraçado. Porém, em seguida Beelzebub iria começar a partir para uma ofensiva de verdade e usar um dos seus primeiros golpes nomeados. Com a sua mão direita, ele usa a Palmira, com uma propriedade vibracional ultrassônica capaz de partir em 2, até mesmo tesouros sagrados blindados como o Super Automaton Beta se atingissem cheio. Um golpe cortante utilizando a sua mão indo em direção do Buda. Porém, Buda novamente vai conseguir se esquivar deste golpe e em seguida contra-atacar com seu cajado dos 6 reinos na forma base, acertando uma paulada na cabeça do Beelzebub, similar ao que ele fazia com Zero Foco. E nesse momento, o Beelzebub, que possui um incrível senso de batalha, começa a entender que não é tão simples atingir o Buda. Beelzebub, então, percebendo que tem alguma coisa de errado com os movimentos de Buda, antes de qualquer próximo movimento, ele põe o seu cajado de apômios na mão esquerda e prepara vibrações defensivas, fazendo seu Soraf Samek em alguma próxima investida de Buda. E como o Buda ainda não estaria levando essa luta tão a sério, ele iria colidir o seu cajado na forma base, após Beelzebub reagir com seu escudo e repelir o golpe de Buda, fazendo Buda perceber que aquele escudo não era algo tão simples de se lidar também. E é aqui que a luta começa a elevar o seu nível. Beelzebub muda o seu cajado para a mão direita e iria partir para o seu próximo golpe, o Soraf Val. E Buda, vendo a nova postura de ataque de Beelzebub, iria reconhecer que precisa de outra arma, fazer com que o seu cajado se transforme no segundo reino, o reino animal Canaan Cabeça de Cavalo, um bastão rígido com espinhos. Buda, vendo o ataque de Beelzebub vindo de frente, avança contra o Soraf Val, passando por debaixo do golpe e acertando o dorso em cheio de Beelzebub. E com isso trazendo os primeiros ferimentos de verdade em Beelzebub, que teve seu corpo perfurado pelos espinhos. E como isso está sendo possível nessa luta? Até o momento Beelzebub não foi capaz de acertar um único golpe em Buda. E a resposta é bem simples. A pura iluminação das 8 consciências, a visão do futuro de Buda,
Todos os movimentos de Beelzebub do começo até o momento dessa luta foram vistos pelo Buda. Essa habilidade não é uma mera previsão baseada na sua boa percepção de combate. O Buda é capaz de ver o futuro, o que o personagem vai fazer antes do seu corpo real agir. Essa habilidade permite Buda enxergar todas as ações da alma baseada nas intenções que instintivamente residem nelas, antes mesmo do próprio corpo pensar. Instintivamente, a alma já toma uma ação antes do corpo, e o ser vivo segue esse instinto. O Buda é capaz de enxergar o que a alma vai fazer antes do oponente, mesmo que Beelzebub tenha um incrível senso de combate e percepção reativa para os golpes de Buda. Ele simplesmente é atingido pelo fato do Buda lidar com seus golpes antes deles serem executados. O Buda agir antes dos golpes permitem uma evasão e contra-ataque seguro. E como instintivamente o oponente já havia tido a intenção de agir de tal forma, ele vai naturalmente seguir esse instinto, mesmo que ele tenha uma boa reação. E isso porque a alma já tomou uma ação e o oponente não mudaria o seu futuro. Isso explica o porquê Zero Fuku, Rajun e outros personagens às vezes tinham a impressão de que Buda é atingido. A sua esquiva e time são completamente precisos, que o oponente acha que vai acertá-lo. Por isso, Buda abre a luta com uma larga vantagem sobre Beelzebub. Algumas pessoas podem argumentar que o Sorafval possui uma grande área de efeito do golpe e que isso poderia obrigar o Buda a utilizar o seu escudo, mas na verdade não é assim que funciona. Esse golpe só possui essa área de efeito maior quando existe algum clash medindo força contra o Beelzebub, que é quando essa vibração se expande ainda mais. O Sorafval normalmente é uma pancada com área de efeito básica mesmo. Tendo isso dito, qual é a condição necessária para atingir Buda? Tirando Rajun, nem outro personagem possui um véu negro de escuridão sobre a alma. E a resposta para isso seria criar um futuro no qual Buda não pudesse escapar. Mas criar um futuro inevitável já é garantido vitória? Ou que vai acertar o Buda? Não, também não é assim que funciona, pois o Buda também tem forma de lidar com situações na qual ele não pode simplesmente se esquivar. Tendo isso dito, Beelzebub, que possui um ótimo senso analítico de combate, iria perceber que o Buda tem a capacidade de prever ou de ver os seus movimentos. Buda iria para cima novamente com seu bastão, e o Beelzebub, como resposta, tentaria mais um contra-ataque com a sua palmira, que iria falhar mais uma vez por conta da visão do futuro de Buda, que acertaria mais um golpe em Beelzebub. E é aqui que Beelzebub entende o que precisa ser feito para lidar com Buda. Resolve apostar tudo em um único golpe que impediria o Buda de se esquivar. Unindo suas duas mãos sobre o cajado de Apômios, iria unificar suas vibrações defensivas e ofensivas. E nesse momento, Buda veria no futuro que estava por vir uma bomba gigante de vibrações capaz de engolir a arena do Valhalla inteira. E vendo que esse golpe seria um baita problema, Buda, pela primeira vez, iria se desesperar com um golpe e chamar pelo seu quarto reino, o reino de Asura Cânon das 11 Faces. O que acabaria trazendo seu escudo de Ahimsa como resposta àquele ataque que iria destruir tudo pela frente. Sendo assim, diferente de Nikola Tesla, que pôde de imediato contra-atacar o golpe para amenizar o prejuízo, Buda iria receber a explosão em cheio. Estamos falando de um golpe com uma caracterização de ser um ataque proibido que assusta até mesmo Zeus. A explosão seria mais poderosa do que foi no round 8, destruindo completamente o escudo de Buda e deixando ele com graves ferimentos. Buda só não seria morto, pois o seu escudo inicialmente iria poder mitigar o dano, fazendo com que ele não receba 100% da explosão, mas seria o suficiente para deixar ele completamente caído no chão e bem mais ferido do que Nikola Tesla, que usava armadura, acabou ficando. Pela primeira vez, o Buda é atingido pela tentativa de Beelzebub, que também se fere no processo. Ambos os dois personagens se levantam e se posicionam para continuar o combate. Porém, Buda começa a pensar em simplesmente ignorar todos os meios possíveis e ir com tudo o que for necessário. Assim, bem furioso, Buda chamaria pelo seu quinto reino, o reino preta dos fantasmas famintos, trazendo a sua foice Salakayas. E antes que alguém diga que o Buda não sentiria ódio pelo Beelzebub e que isso só é possível com Zero Fuku, eu discordo. O ódio do Buda não é uma exclusividade a existir apenas no Zero, só porque o motivo no round 6 envolvia a morte de Zero Fuku. O Buda já mencionou que o ódio é inevitável brotar em seu coração,
e que qualquer deus que ficasse no caminho dele, ele faria de tudo para matar. Então acho totalmente plausível ele utilizar a foice principalmente contra deuses, caso a situação esteja bem apertada para o seu lado. Beelzebub, ainda ferido vendo que Buda aumentou drasticamente seu nível de poder, percebe que Buda poderá ser capaz de matá-lo em um único golpe caso acerte em cheio, e imediatamente puxa o seu Soraf Samek enquanto Buda não avança e ambos estejam bem cansados após a explosão do caos. Buda então avança com tudo para medir força usando seu corte com a foice chamado Sansara, fazendo com que Beelzebub consiga bloquear, mas Buda ainda iria fazer mais força e pressionar ainda mais o Beelzebub com seu escudo. Lembrando que as vibrações do Beelzebub também começam a afetar o seu próprio corpo, principalmente depois do caos. Mas ainda assim ele seria capaz de repelir o primeiro avanço de Buda. Porém, o Buda iria de imediato e sem dar tempo de descanso para Beelzebub preparar um segundo golpe, o Sansara Eterno, disparando a rajada de energia do seu cajado, o que acaba acelerando e aumentando a potência do seu golpe. E essa aceleração, somada com o fator surpresa e a visão do futuro de Buda, faria com que Buda atacasse em um momento ideal onde Beelzebub estivesse se reposicionando. O Sansara Eterno, com a sua grande área de circunferência cortante, iria parcialmente atingir o braço de Beelzebub durante a formação do seu escudo, somado ao boost surpresa de velocidade. Beelzebub só conseguiria se proteger parcialmente do golpe, perdendo assim o seu braço esquerdo e não podendo mais usar o seu escudo. Esse golpe iria acabar deixando Beelzebub ainda mais perto da derrota, mas ele ainda sairia vivo. O Beelzebub iria se levantar mais uma vez e fazer uma última investida, começando a spamar diversos golpes com seu cajado para criar uma barreira imensa de vibrações constantes, o Soraf Tal, que Buda, vendo o futuro, iria mais uma vez contra-atacar. Mas aqui começa o verdadeiro problema para Buda. Ele iria momentaneamente ceder o seu corpo por conta dos ferimentos internos que o caos pode causar. Se até mesmo Nikola Tesla com seu Super Automaton Beta sentia internamente, imagina o Buda que não possui revestimentos. Os danos internos das vibrações fariam com que momentaneamente ele cedesse, sendo obrigado a tentar aparar aquela investida de Beelzebub. Porém, como as vibrações se amplificam ainda mais do que o normal, o dano que conseguiria destruir o Super Automaton Beta iria destruir completamente a foice de Buda, e durante o avançar do seu golpe, eventualmente também iria destruir o Cajado dos Seis Reinos no processo, deixando Buda completamente desarmado, com mais ferimentos após a colisão, e suscetível para Beelzebub finalizar o Buda no chão com os seus chifres gêmeos. Sendo assim, com extrema dificuldade, a vitória foi para Beelzebub. Porém, eu gostaria de deixar uma segunda via aqui. Entrando por méritos narrativos, existe a possibilidade de Buda ser mais forte do que Beelzebub, pois durante a sua interação dos dois pelos corredores de Valhalla, Beelzebub propositalmente tenta provocar e incitar ódio no Buda, e o mesmo afirma que quando o Buda quiser, ele pode ir matá-lo, pois ele provavelmente conseguiria. Eu sei que essa fala não é diretamente dizendo que o Buda 100% conseguiria vencer o Beelzebub, mas ele enxerga o Buda como um cara capaz disso, mesmo após assistir a sexta rodada. Então essa cena existir no mangá pode ser um claro indicativo de intenção narrativa, querendo que quando o leitor leia ele pense, talvez o Buda realmente ganhe de Beelzebub. Mas como eu falei, ela não é uma via definitiva, ela fica mais por especulação. Porém, eu acho totalmente válido quem usa ela para dizer que o Buda vence. Afinal, essa luta eu acho completamente debatível. Por mim, tanto faz o resultado. Para mim, essa foi só uma via por matchup, que eu acabei achando fazer mais sentido a vitória do Beelzebub. Mas, enfim, eu pensei bastante para chegar nesse resultado. Qualquer uma das vias eu acho válida, principalmente a narrativa, porém, como é uma análise de matchup, para mim, ainda é um pouco mais fácil acontecer o cenário que eu descrevi nesse vídeo. Dito isso, se você discorda, comente aqui no vídeo o porquê e deixe a sua via. Se ela for uma boa via e me convencer, um dia eu faço um retratamento sobre essa matchup. Bom, é isso. Eu agradeço para quem assistiu até aqui, um forte abraço e até a próxima.